A CNA tem participado de uma série de reuniões no Ministério da Agricultura para debater os problemas de infraestrutura e logística que atrapalham o desenvolvimento do setor agropecuário. E o repórter André Anelli traz agora informações sobre o que precisa ser feito para diminuir e até eliminar esses problemas. Bom dia, André. Bom dia, Marcelo Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do Produtor. Eu estou aqui com o Luiz Antônio Faeli, que é consultor de infraestrutura e logística para a CNA e continua nos falando a respeito dos temas abordados e defendidos pela CNA nas reuniões do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora a gente começa, doutor Faeli, com a Lei 13.448, que trata dos contratos ferroviários e rodoviários também. Que tipo de defesa que o senhor fez em nome da CNA no Ministério? Bom dia. Bom, habitualmente, o setor rodoviário tem recorrido à necessidade de pedagiamento, porque o governo não tem dinheiro, a economia brasileira está numa dificuldade muito grande, então há necessidade de pedagiamento, apesar de nós pagarmos impostos para termos esse sistema rodoviário gratuitamente, e não temos, não é? Então somos obrigados a pagar pelos pedágios, e esses pedágios ainda sofrem impostos na ordem de 30%. Então nós estamos atacando muito esta questão do setor rodoviário no sentido de garantir que todas as licitações que sejam feitas para dar a vitória a quem oferecer a menor tarifa para o usuário. Esse modelo foi consagrado na Lei 13.348, que foi agora recentemente sancionada, mas no setor ferroviário a posição é diferente. O setor ferroviário funciona com um modelo às vezes cartelizada, às vezes pior ainda, um monopólio. E isto então determina que os usuários eles fiquem numa condição de dependência muito grande da vontade do fornecedor do serviço. E o que nos preocupa é que agora há um esforço muito grande das concessionárias em querer ampliar os seus contratos de concessão. Esses contratos de concessão, eles estão sendo feitos numa modelagem que prejudica a economia brasileira. E esta lei, lastimavelmente aprovada pelo Congresso e sancionada, por exemplo, ela estabeleceu uma anistia para todos os desmandos cometidos pelas concessionárias ferroviárias. Por exemplo, num contrato de 30 anos, se ela passou 25 anos gerando problemas, descumprindo contratos, mas nos últimos 5 anos ela foi boazinha, ela tem direito à prorrogação. Isso é uma aberração. Eu, como não sou advogado, não sei dizer se isto aqui não tem alguma restrição de ordem geral na Constituição brasileira. Essa é uma preocupação que nos move muito. Então nós fomos contra esta forma de prorrogação, fomos contra, do modo geral, as prorrogações, porque os contratos de concessão ferroviária são lá de 1998, 99, quando o Brasil era outro país. E a forma como foi feita a modelagem das licitações, ela não foi adequada ao Brasil de hoje. Então, não foi um erro do passado, é que aquela realidade não se adapta mais a hoje. Então, nós entendíamos e entendemos que teria de haver não mais prorrogações no setor ferroviário e relicitações, para que fosse submetido ao próprio concessionário e outros ofertantes a oportunidade de ganhar a concessão e oferecer um outro tipo de serviço, inclusive com preços menores. Isto não aconteceu, além de outros desvios. Foram dadas às futuras concessionárias vantagens impressionantes que nós não podemos admitir. E estamos assistindo, inclusive, algumas entidades entrando com ações aquelas ADINs que determinam a inconstitucionalidade do projeto.
essas ADINs, elas contam com o nosso apoio virtual, não é óbvio, mas, na verdade, elas teriam que ser corrigidas nesses pontos, porque senão nós vamos ter um remendo nas concessões ferroviárias e que vão comprometer o futuro. Nós não podemos esquecer que o Brasil é o segundo maior exportador mundial e pode ser primeiro. Agora, não é possível nós sermos o maior exportador mundial, ter um mercado espetacular pela frente e os custos internos serem tão altos que os nossos produtores rurais não ganham o suficiente para cobrir os custos e vivem muitas vezes comprometidos e atrapalhados com renegociações de dívidas. Então, se nós não resolvermos racionalmente as questões de infraestrutura, particularmente o setor ferroviário, vai ser muito difícil o nosso futuro. Dr. Fayet, outro tema que vocês abordaram também é em relação ao decreto 9.048 desse ano de 2017, que trata da exploração de portos organizados e de instalações portuárias. Qual que é a defesa do setor agropecuário em relação a esse tema? Também nós não queremos renovações de contratos, nós queremos relicitações. A relicitação foi uma proposta do próprio governo que nós gostaríamos que fosse adotada no caso dos portos. Então está se dando um volume de benefícios imenso aos portos e o que nos preocupa é a cartelização dos terminais portuários. Se isto acontece, nós prejudicamos também, em termos de custos, a estrutura produtiva, basicamente a estrutura do agronegócio. Nós não podemos esquecer que dos 10 principais produtos de exportação do Brasil, 8 são do agronegócio. E se nós não tivermos custos internos adequados, nós vamos reduzir o volume de produção, porque não há condições de produzir para perder dinheiro, não é? Então nós precisamos baratear a infraestrutura e as prorrogações, elas não ajudam nesse sentido. Perfeito, conversei com Luiz Antônio Fayet, consultor de tecnologia consultor, aliás, de infraestrutura e logística para a CNA, justamente tratando desses temas defendidos na reunião da Câmara Setorial no Ministério da Agricultura. Marcelo Lara, com você no estúdio.